Olá, bem-vindos ao canal, deixe um like e se inscreva. Mangá de hoje: O Enigma de Amigara Fault. Há pouco tempo atrás houve um grande terremoto em Harvest. Várias cidades e vilas foram devastadas. Após o terremoto, uma grande falha foi descoberta perto do epicentro ao norte da montanha de Amigara. A falha era profunda e com vários quilômetros de comprimento. Este era o sinal do início deste estranho incidente. Subindo a montanha vemos um rapaz chamado Ovak. Olhando seu mapa, ele em pensamento se pergunta se ainda está na montanha Amigara. E diz que já faz um tempo que começou a escalar, mas ainda não viu nada. Ovak olha para o lado e vê outra pessoa subindo a montanha. Ele chama a garota. E assim os dois decidem subir juntos. Ovak se apresenta e pergunta o nome da garota, que diz se chamar Yoshida. Ovak pergunta se ela também está procurando a falha e diz que imaginou que seria por isso e diz para ela não levar ele a mal, mas uma mulher subir essas montanhas sozinha pode ser um pouco perigoso. Yoshida diz que viu a falha na televisão e não conseguiu ficar quieta. A garota diz que sentiu como se tivesse que ir até ali. Ovak diz que foi o mesmo que aconteceu com ele e diz que isso é um verdadeiro mistério. Após caminhar mais alguns segundos, os dois ouvem umas vozes dizendo que é uma maravilha da natureza e que isso chamou a atenção do mundo inteiro. Ovak diz que devem ser outras pessoas que decidiram ir ver a falha e diz para eles subirem um pouco mais, pois ele tem certeza de que estão perto. Ovak diz que é como foi mostrado na televisão, mas só que muito mais assustador. Milhares de buracos em forma de humanos encontrados em uma falha que foi causada por um terremoto. Então, antes do terremoto, essas pessoas estavam no subsolo. Como isso poderia acontecer? Se pergunta Ovak. Yoshida diz para ele olhar que pesquisadores universitários e eles estão verificando os buracos. Os pesquisadores dizem que nem com uma sonda de 30 metros conseguiram chegar ao fim do buraco e parece que faz uma curva em toda a montanha. Os pesquisadores dizem que é impossível que essa formação seja natural e alguém deve ter escavado por dentro. E se perguntam o porquê escavar uma forma tão estranha. Eles dizem que deve haver uma entrada em algum lugar, mas até agora ninguém encontrou algo parecido. Chegam à conclusão de que a entrada foi coberta pelo acúmulo de terra ao longo dos anos. Os pesquisadores dizem que estes buracos devem ser antigos e se perguntam quem teria tecnologia para os criar e, mais importante, com qual propósito. Yoshida começa a descer as pedras e Ovak a pergunta o que ela está fazendo e diz que parece que ela está procurando alguma coisa. Yoshida se vira e diz que viu na televisão. Ovak, confuso, pergunta o que ela viu. E a garota responde que passou bem rápido e por isso ela foi até ali para ter certeza, mas são muitos buracos e ela não tem ideia de onde esteja. Ovak a pergunta o que tem de especial nesse buraco que ela viu pela televisão. Yoshida se vira e diz que esse buraco tem a sua forma. Ovak pergunta a ela como isso é possível e a garota responde que era idêntico, e a sua silhueta e era baseado nela, e nisso ela tem certeza. Ovak pergunta do que ela está falando e diz que os buracos devem ter milhares de anos e como ele poderia ser baseado nela, e pergunta se ela não acha que isso parece loucura. Irritada, Yoshida diz que não está mentindo e o manda parar de a encher e diz que ela sabe que era e o resto não precisa fazer sentido. Um homem diz: "Você também, eu me senti do mesmo jeito depois que vi na televisão e vim até aqui procurar minha silhueta na montanha." Yoshida pergunta quem o homem é e ele se apresenta dizendo ser Nakagaki. Ele diz que é um fenômeno inacreditável e os levou ali pela mesma razão. Nakagaki diz que quase todos ali estão procurando por seus buracos na montanha. Nakagaki diz que finalmente encontrou o seu. Eles os mostra e diz que o encaixe é perfeito. Ele olha para Ovak e diz que parece que ele não acredita nele e diz que não o culpa, afinal é uma história e tanto. O homem então diz que irá mostrar e após se despir vai de encontro ao buraco. Ovak grita para o homem que isso é perigoso e o manda voltar. Mas já é tarde e ele a cada segundo entra mais fundo na montanha. Ovak grita para as pessoas próximas que um cara acabou de entrar em um dos buracos e diz que não sabe se ele vai conseguir sair. Uma multidão se aproximou do buraco.
Eles gritavam, mas Nakagaki não respondia, e a equipe de pesquisa usa a sonda para procurar por Nakagaki, mas sem pistas dele em menos de 30 metros, então ele deve estar ainda mais fundo. Os pesquisadores dizem que isso é uma emergência, e eles têm que fazer alguma coisa, então decidem chamar uma equipe de resgate. Uma equipe faz uma reportagem sobre o acontecimento dizendo que não tem informações sobre o homem que desapareceu e se passaram 3 horas desde o desaparecimento, e a equipe de resgate tenta entrar no buraco com um homem de mesma estatura do desaparecido. Ovaki diz que Nakagaki deve ser louco. Já é noite, e ainda não tiveram sinais do desaparecido. Um membro da equipe de resgate voltou depois de conseguir entrar 5 metros. Em narração, Ovaki diz: naquela noite, eu tive um pesadelo. No meu sonho eu era Nakagaki. Eu estava completamente preso na escuridão de centenas de metros do buraco. Eu não consigo me mexer. Estou preso. O terremoto deve ter deformado o buraco. Não consigo me mexer ou alguém me ajude. Ovaki acorda na manhã seguinte. Ele fica aliviado por ter sido apenas um pesadelo. Ovaki se pergunta se Nakagaki ainda está sofrendo naquele buraco ou talvez já tenha sido resgatado. Ovaki diz que vai tentar descobrir. Do lado de fora da barraca, Yoshida está parada. Ovaki pergunta a ela o que aconteceu com Nakagaki e Yoshida diz que Nakagaki ainda está desaparecido. Ela diz para Ovaki esquecer disso por enquanto e pede para que ele a siga e diz que quer mostrar uma coisa. Ovaki pergunta o que é. Yoshida se vira e diz que encontrou sua silhueta na montanha. Yoshida diz que o buraco fica na parte mais baixa da montanha e por isso ela não encontrou antes. Chegando até lá, Ovaki diz que é realmente muito parecido com ela. Yoshida diz que é idêntico. Yoshida começa a se sentir estranha e a tremer. Ovaki a pergunta o que houve, e a garota responde que está muito assustada e diz que esse túnel é dela e foi feito para ela. Ovaki diz a ela que isso é apenas uma coincidência, e é apenas semelhante à garota. Yoshida diz que não e é muito mais que isso, e esse túnel foi feito para ela entrar e que ele esteve esperando por ela esse tempo todo. Desesperada, Yoshida diz que quando ela entrar irá ficar presa nele. Em outra parte, as pessoas começam a entrar nos buracos com um desejo que nem os mesmos conseguem entender. São chamados como se pertencessem à montanha. Voltamos para Yoshida, que está em pânico dizendo está com medo. A garota grita dizendo que ela tem que entrar naquele buraco e diz que irá morrer dentro do buraco. Ovaki tenta acalmar a moça dizendo para ela não se preocupar e diz que ela irá ficar bem. Yoshida diz para Ovaki olhar. Ela diz que sua silhueta está encarando e está dizendo venha. Venha, entre aqui, e é isso que a silhueta está dizendo. A garota volta a gritar que está com medo. Ovaki diz que para ela se acalmar e diz que ela está muito assustada e irá ajudar. Ovaki diz que irá tampar o buraco com pedras. Depois de algumas horas, Ovaki diz à garota que agora ela está salva. Mais tarde, Ovaki pergunta a Yoshida se ela não quer voltar para a barraca dela. Yoshida diz que não e fala que está com muito medo para ficar sozinha. Ovaki diz para ela não se preocupar pois ele está com ela. Yoshida diz que sempre foi sozinha desde criança. Ela diz que seus pais não se importavam com ela e nem seus amigos se importavam. Ovaki pergunta a Yoshida se ela tem medo daquele buraco por causa da sua solidão e diz que nada poderia ser mais solitário do que aquele buraco. Ovaki diz que ela não precisa se preocupar pois ele está com ela. Yoshida pergunta se é verdade. Ovaki confirma. Em narração, Ovaki diz: naquela noite eu tive outro pesadelo. Era outra época, não sei qual, eu cometi um crime horrível e estava pronto para ser punido. Era como uma sentença de morte. Na montanha tinha vários buracos de criminosos que foram executados no passado. No passado, quando uma pessoa cometia um crime muito grande, elas eram forçadas a entrar em buracos com formas de humanos. Eu estava prestes a entrar no buraco. Eu sentia aquela pedra gelada em minha volta. Eu não tinha escolha a não ser seguir em frente. As paredes eram feitas de um jeito que você não conseguia recuar. Eu estava deslizando lentamente. Eu era levado para frente com cada movimento que eu fizesse. E com o passar do tempo eu senti um estalo no meu pescoço.
Para o meu desespero, meu pescoço só ficava maior, esticando o máximo possível. Não era só o meu pescoço, meus braços e pernas e tronco começaram a acompanhar o buraco que esticava em várias direções. Tudo o que consegui foi gritar em vão por ajuda. Ovaki acorda no meio da noite e percebe que Yoshida não está ali. Ovaki se pergunta onde ela foi. Ele então decide procurar ela. Ovaki diz que ela não pode ter ido tão longe nessa escuridão. Ovaki vai até a silhueta de Yoshida e percebe que a garota retirou as pedras e entrou no buraco. Ovaki grita chamando a garota, implorando para que ela volte, mas não tem nenhuma resposta. Ovaki se pergunta por que a garota fez isso. Ovaki percebe que a silhueta que sua lanterna mostrou é a sua. Como um ato fora de seu controle, Ovaki entra no buraco da parede. Vários meses depois, uma equipe de pesquisa ronda o outro lado da montanha, pois foi encontrada outra falha. Os pesquisadores veem que os buracos do outro lado são pequenos e disformes e de forma alguma lembram um ser humano. Um dos pesquisadores diz que talvez esses buracos estejam conectados com os outros e diz que irá dar uma olhada. Ao se aproximar, o pesquisador se assusta, pois no fundo do buraco algo lentamente se arrasta para a saída. Finalizando aqui o capítulo, obrigado por assistir.